Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil, nós teremos hoje à noite as duas últimas conferências deste ciclo e que serão apresentadas pelo professor Dr. Paulo Roberto Nalim, que discorrerá sobre a matéria de contratos, e pelo professor Dr. Atalá Correia, que discorrerá sobre a matéria de direito das sucessões. Muito bem, passo de imediato a palavra ao nosso conferencista, Dr. Atalá Correia, que vai discorrer sobre o tema do direito das sucessões. Bom, doutor em 2020 e mestre em 2005 em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. É professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e atualmente é juiz de direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde vem ao longo dos anos atuando em jurisdição civil e penal. Foi assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça entre 2007 e 2009. Advogou no contencioso civil e societário entre 1998 e 2005. É presidente da seção estadual do Distrito Federal da nossa ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, e membro da Rede de Pesquisa em Direito Civil Contemporâneo. Igualmente, membro do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. O doutor Atalá é uma figura exponencial, faz questão de resgatar isto do direito civil brasileiro. Mas a humildade dele, a humildade dos grandes, dos doutos, fez com que ele restringisse a relação de itens do seu currículo. Mas eu faço questão de resgatar um ponto que ele não colocou e que é de transcendental importância. O conferencista tem obra importante sobre prescrição e decadência, objeto de sua tese doutoral na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defendida em dezembro de 2020, então trabalho recentíssimo. A tese intitulada Prescrição e Decadência entre presente e futuro foi considerada pela banca examinadora da USP como um dos melhores trabalhos sobre a temática que ainda gera perplexidade no mundo jurídico brasileiro. Parabéns por essa vitória, doutora Atalá Correia, e a nossa eterna gratidão por abrir mão dos seus inúmeros compromissos profissionais. O senhor confessou no início aqui do nosso encontro que até praticamente 10:07 o senhor estava em audiência e ainda assim mesmo se dispôs a participar do nosso evento. Muito obrigado pela sua generosidade e pela sua grandeza de alma. Com a palavra, o doutor Atalá Correia. Muitíssimo obrigado, professor Eduardo. É um convite que o senhor me formula, juntamente com o doutor Cleiton, não é um convite, é uma ordem, e não faço mais do que minha obrigação moral de estar aqui prestigiando esse evento. Eu acompanhei pelo YouTube as discussões anteriores, uma honra muito grande para mim poder estar aqui falando para o público paranaense. Preferiria que fosse presencial, mas para visitar as terras curitibanas, mas a facilidade desses encontros virtuais é gigante. Do meu currículo, eu menciono apenas que o penal é quase acidental. A gente entra na carreira de magistrado e a gente vai caminhando por alguns caminhos que a gente não consegue conduzir absolutamente. Eu atualmente estou na jurisdição penal. Isso me permitiu terminar as audiências e vir, mas eu faço com enorme prazer, uma alegria muito grande. Eu preparei uma apresentação pequena, imaginei que o tempo seria menor, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui sobre esse tema que eu gosto muito, mas eu não tenho nenhuma publicação
não tenho escrito sobre sucessões, mas sobre o direito de família. Procurei tratar dessa perspectiva das últimas 2 décadas da vigência do Código Civil de 2002, sobre algumas perspectivas particulares. De todo modo, antes de eu adentrar nessa minha exposição, eu queria fazer agradecimento formal à Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Eu já mencionei o nome do senhor, professor, também do desembargador Cleiton. Gostei muito da exposição do Dr. Cleiton no primeiro dia sobre a codificação, muito aprendi. Também pude acompanhar com mais detalhe a exposição do professor Nelson Neri, da professora Rosa, professora Regina, Dr. Alfredo, Dr. Sérgio, e agora muito já conheci a obra, se eu salvo engano, do doutorado do Dr. Paulo Nalim, que eu tenho aqui comigo, ainda só falta o autógrafo, Dr. Paulo, e muito aprendi sobre as perspectivas, sobretudo mais recentes, do tema da função social do contrato. São professores que eu tenho na mais alta estima, com quem muito aprendi, continuo aprendendo. Se eu fosse fazer uma brincadeira, doutor Eduardo, nesse Rock in Rio aqui de tantos titãs do direito civil, eu sou apenas a banda estreante e tentarei fazer uma apresentação condigna do tema que me coube. Como dito, é o direito das sucessões. Então, assim, essa efeméride dos 20 anos de promulgação do Código Civil é uma oportunidade muito interessante para que a gente possa refletir não só sobre o que é a codificação, mas sobre seus caminhos na contemporaneidade. Então, eu separei o texto mais ou menos em 3 partes, sucintas. Primeiro, eu vou falar da formulação do Código Civil de 2002, depois eu vou focar um pouco a minha atenção para esses 20 anos subsequentes, então tentar resgatar qual foi a ideia do Código. O professor Paulo mencionou que muitos de nós vivemos, talvez ainda na faculdade, mas essas discussões foram importantes, e depois vou tentar, vamos dizer, traçar tendências para o futuro. Eu não gosto de falar sobre o futuro, porque todo mundo que se arrisca a falar sobre o futuro, certamente se arrisca a errar grosseiramente. Mas talvez a gente possa, dentro dessa perspectiva, não de acertar, mas de provocar reflexões sobre o que nós temos feito, possa ser um caminho interessante. Vejo aqui também a conexão do Dr. Carlyle. Eu tive a oportunidade, ainda quando advogado, de trabalhar com ele, e é sempre um prazer estar aqui conversando com os amigos paranaenses. A minha visão, professor Eduardo, é que a codificação, são muitas visões possíveis, mas aqui eu propus para essa análise que a codificação busca resolver algumas tensões sociais, tensões relacionadas à continuidade e continuidade de regras ou continuidade de situações, e ora também forçando inovações nas práticas sociais. Então, é basicamente por isso que se diz que a codificação é um processo lento. O professor Bernardo Moraes, da USP, fala que não há codificação que a gente não tenha levado décadas, né? Muitas críticas são feitas tanto ao Código 16 quanto ao Código 2002, que demoraram 30 anos para serem discutidos no Congresso, mas essa é a tônica ao redor do mundo. A gente poderia, antes de entrar nessa discussão da codificação, de como a nossa codificação foi feita, lembrar aqui, talvez, a profecia de que a era das codificações tivesse, no fim, mais uma previsão sobre o futuro que se mostrou errada. Eu não vou falar sobre a relevância das codificações, obviamente houve um momento histórico onde elas foram mais relevantes, mas me parece, Dr. Cleiton, que a recente codificação da Argentina, em 2015, Código Civil argentino, e o Código Civil chinês, né, mais recente ainda, falam por si só sobre a realidade ou sobre a utilidade
e a relevância do Código Civil, não só em nações ocidentais, mas numa nação tão curiosa, que tão pouco abrange a propriedade privada, tal como a conhecemos, como a China. Então, eu acho que, ao adotar o modelo de código, modelo ocidental, direito continental, a China nos lembra que essa nossa tradição ela é ainda relevante, imagino será por longo tempo. Quando a gente imagina o código como essa tensão entre passado e futuro, entre continuidade e inovação, obviamente o professor Nelson Neri mencionou esse ponto, eu gostaria de voltar nele, que é a famosa polêmica alemã entre Thibault e Savigny. Como todo mundo, ou quase todo mundo sabe e lembra, em 1814, o Thibault faz a Alemanha tinha sido invadida, a Alemanha tinha sido invadida por Napoleão, e, portanto, aqueles vários reinos pequenos tiveram uma vivência sobre o Código Civil francês, ou sobre a experiência da Revolução como um todo, e passam a refletir por que não ter um código ou uma lei alemã única. E o Thibault escreve esse manifesto sobre a necessidade do direito civil geral para a Alemanha, no qual ele propugnava a adoção de um direito legislado para todos os estados alemães. O Savigny, que é o ícone da escola histórica, vai se contrapor a esse pensamento e vai dizer que a lei ela é como a língua, ela é fruto de uma lenta evolução histórica dos costumes, e talvez o professor Paulo tenha razão, as jabuticabas brasileiras talvez não sejam como as outras, e nós pensamos o nosso direito como nós somos, com a nossa cultura, e não como é a cultura do vizinho. Aí a dificuldade de fazer transplantes legais, pegar leis que pegam, leis que não pegam, então essa percepção do Savigny sempre me parece muito curiosa, e ela obviamente aponta para essa ideia de continuidade, de que a lei não pode ser inovada. Então o Savigny, numa posição conservadora, dizia não devemos codificar. A lei não surge da vontade do legislador. O legislador não pode vir aqui e dizer como é que nós falaremos, que língua nós falaremos e que direito será o alemão, porque o direito já está dado e nós vivemos esse direito. Então, obviamente, há uma oposição aqui de direito como vontade legislativa, vontade soberana, e a posição do Savigny, direito como uma vivência social. Obviamente, a gente poderia discutir ainda o papel, nessa época, do jusracionalismo. E a posição do Savigny estava sendo uma posição contrária ao jusnaturalismo. O jusnaturalismo dizia que o direito é único, imutável, perpétuo, e que o Savigny estava dizendo não, que o direito é nacional, contingencial, é como a língua, cada povo tem a sua. Essa alegoria tem muitas reflexões possíveis, mas essa reflexão que às vezes o direito é a razão, às vezes o direito é a cultura, e às vezes o direito é a vontade do soberano legislador. O professor Nelson Neri mencionou ontem que o Thibault venceu, e é absolutamente verdade que o Thibault venceu no longo prazo, mas talvez seja necessário mencionar para o nosso leitor mais leigo que a discussão se deu em 1814, o Código Civil alemão vai sair em 1900, 90 anos depois. Então, o Savigny teve uma importância muito grande nesses 90 anos que separam essa discussão até a aprovação final do Código, e de modo contraditório, assim como a história, é curioso lembrar que o Savigny se opôs à codificação, mas após a codificação, certamente é o autor alemão mais conhecido e que mais exportou conhecimento sobre a própria interpretação do direito alemão, que veio se cristalizar no BGB. O direito francês, o professor Eduardo, um francófono e estudioso do direito francês melhor do que eu, ele traz também uma reflexão de como o código tende a equilibrar essas tensões entre continuidade e entre inovação. Tem um texto interessante, o professor paranaense, o Eugênio Facchini,
diz que o Código Civil trouxe rupturas importantes, é bem verdade, mas também há uma grande continuidade com o passado que se perde nas brumas da história. Essa é uma transcrição aqui literal do texto dele. Quer dizer, o Código francês, eu vejo muitas bancas, alguns alunos falando que é uma inovação grande, que nada existia antes, mas na realidade é uma grande. O Código francês consolida regras 80%, 90% que são do direito romano. Eu tenho prestado muita atenção nesse direito intermediário. Não é o Ancien Régime e também não é o Código Civil. Para entender um pouco o Código francês, nesse período nós tivemos 3 projetos do Cambacérès, um dos autores, considerado um dos autores do Código. O Cambacérès propôs 3 projetos de Código Civil para a Assembleia Francesa. Os 3 foram rejeitados, e só então veio o projeto do Portales. Esse sim que teve mais influência na aprovação, na discussão final, e que resultou no Código Civil francês. O Cambacérès era um justnaturalista muito ferrenho. O primeiro projeto era um projeto simples, com poucos artigos, basicamente principiológicos, e ele imaginava que o código tinha que ser simples, sintético, racionalista, inovador. Ele propôs, aqui entrando um pouco mais no tema da nossa discussão, algumas coisas que eram bastante inovadoras para a época. Igualdade de filhos, igualdade de cônjuges. Nesses 3 projetos. E esses temas pareciam ser racionais por Cambacérès, mas não foram aprovados no Código Civil francês. Então, a gente vai ver o Código Civil francês, que vai ter regra diferentes daquelas que Cambacérès imaginava, mostrando como o projeto dele era extremamente inovador. Os 3 anteprojetos deles eram extremamente inovadores, propunham muitas coisas novas, mas que sequer numa Assembleia Revolucionária foram aceitas. Sequer naquele período de convulsão foram aceitas. Mostrando que o Código, às vezes, é um compromisso desse anseio por inovação, mas também ele não está no vácuo, não está num ponto sem contato social, que as pessoas muitas vezes não querem. Elas querem a segurança daquilo que elas vivem no dia a dia. Então, ele não conseguiu aprovar, mas mostra para a gente como o Código não é só inovação. Ele fez. Então, o Código Civil francês traz uma ruptura muito clara, que no final é aprovado. O Cambacérès era a favor, o Portales era a favor, e o Código Civil francês, em 1804, ele já nos traz, por exemplo, o divórcio, com cômoda aceitação, seu artigo 229. Logo depois, em 1816, o amplo divórcio no Código francês foi revogado, e só mais tarde ele voltou a ser aceito na França, já no século XX. Dentro daquilo que já era Ancien Régime, que era direito antigo, que era contrário ao que o Cambacérès queria, mas que a prova permanece, que acaba continuando no Código francês, é uma continuidade. A gente pode indicar aí no direito de família o pátrio poder caber ao marido, que era considerado a cabeça do casal, um tema que só se modificou em 1972. A autoridade familiar também passou a ser compartilhada só em 72. Também um tema muito sensível para as mulheres. No Código Civil francês, na redação original, a mulher não poderia praticar uma série de atos sem consentimento do marido, e essa maior autonomia da mulher na prática de ato civil só foi conquistada na França em 65. Então, essa dicotomia entre modernização e continuidade apareceu no exemplo alemão, Thibaut Savigny, apareceu nesse confronto do projeto Cambacérès com o texto final do Código Civil, vai aparecer, obviamente, nos exemplos brasileiros. Eu não vou fazer
um aparato histórico muito grande, senão não terminaria de falar sobre hoje. É um tema, como os senhores viram, eu gosto bastante. No Código Civil de 2002, já entrando aqui no objeto da nossa discussão, o Torquato Castro, da Escola de Recife, ficou responsável pela elaboração do anteprojeto, no que diz respeito ao direito das sucessões. O Miguel Reale escreve expressamente, eles não queriam fazer grandes inovações, eles queriam um direito que fosse ajustado, o Código Civil fosse ajustado, nos pontos que pareciam ser necessários, mas sem grandes rupturas, grandes mudanças. A visão deles era uma visão muito mais de aproveitar, talvez a jabuticabas, professor Paulo, o direito que já era vivido no nosso país e com ajustes pontuais. Então, eles não buscavam grandes inovações. Também vale lembrar que o direito das sucessões no Brasil e em todo o mundo ocidental é uma mistura de várias fontes. No mundo do direito, vamos dizer assim, civil continental. O direito das sucessões é uma mistura de influências romanas, o que acontece quando a gente defere a herança para uma aquisição posterior, como é no caso de transmitir a herança para o Estado. Tem influências, vamos dizer assim, germânicas. No nosso caso, Sazini é um exemplo clássico disso. A própria sucessão testamentária é uma característica do direito romano, e a sucessão legítima é uma característica da sucessão germânica. Tudo isso misturado ainda com o direito canônico. Então, nós temos várias influências que se consolidaram na prática brasileira antes da codificação de 1916 e que permanecem até hoje. Esse projeto feito pelo Torquato Castro, com essas influências, essas características, foi apresentado pelo presidente Ernesto Geisel ao Congresso em 1975, então tramitou no Congresso Nacional durante 27 anos até a aprovação final. Nesse período de 27 anos, tremendas alterações sociais. Basta indicar que nós saímos de um regime militar para um regime democrático. Formação de Assembleia Nacional Constituinte, mudança de partidos, divisão, avanços sociais e uma série de coisas. Como todos sabem, no final era necessário aguardar a nova Constituição para que a gente pudesse, por fim, destravar o andamento do projeto que foi feito já em 1998, salvo engano, que o projeto recomeça a tramitar e aí são formadas as comissões de revisão. É interessante notar que o projeto já estava tudo aprovado, professor Nalim, e que não era possível mais apresentar emendas, e que foi necessário mudar o regimento da casa, foi feito um ato específico para que pudesse apresentar emendas após a aprovação nas duas casas. Só faltava, em 1998, só faltava a aprovação no plenário, mas o Código dá um passo para trás. Ele tem modificações importantes, sobretudo no direito da família, que vão ser importantes para aquilo que a gente vai viver hoje. Então, eu gostaria de lembrar esse passo para trás, sobretudo nas comissões de revisão, para lembrar que o Código não é só o projeto de um grupo de notáveis. Ele efetivamente passou por uma ampla discussão no Congresso. Obviamente, vários professores, a professora Regina participou, dos que eu tenho mais conhecimento pessoal, nas discussões do Código no Congresso Nacional, já depois, nessa fase, vamos dizer assim, já quase no século XXI. Então, o que aconteceu na Constituição que foi necessário ajustar no Código Civil? Que estava um projeto já de 2 décadas antes. As mudanças, já disse, eram principalmente no direito de família, mas vale lembrar aqui que a Constituição fala da união estável e o projeto nada falava sobre a união estável. Então, a comissão revisora teve que colocar artigos no Código, às vezes de uma forma um pouco, até talvez fora do contexto, não tão orgânica, para regular a união estável. Lembrando que a Constituição falava, esse é um ponto importante, o professor Eduardo concorda comigo nesse ponto, a Constituição falava que a união estável vai ser reconhecida,
mas também dizia que ela cabe ao Estado, cabe à lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, claro, e todos que trabalham aqui colocavam uma posição de não equivalência entre união estável e casamento. Isso é interessante notar aqui, que a união estável não é um instituto novo que surge com a Constituição. Na realidade, famílias de fato sempre existiram, o direito romano era notório, ordenações do reino tinham hipóteses específicas de reconhecimento de famílias de fato, mas o Código Civil de 1916, o Grossi, ele é um crítico, o professor Cleiton mencionou muito ontem, o Grossi, ele é um crítico da codificação como uma forma de acabar com a pluralidade de institutos que existia antes. Aqui a gente vê um exemplo disso, professor Cleiton, justamente o Código de 16 não fala de família de fato, talvez tenha feito mal ao não tratar da família de fato. A Constituição resgata o instituto antigo, ele não é novo, mas ele ressurge na Constituição. O projeto que estava tramitando há 20 anos precisa adaptá-lo, precisa trazer de volta a ideia de família de fato, chamada união estável, para o direito brasileiro. Novamente, o Código, já tínhamos duas leis, mas o Código Civil precisava trazer para o seu corpo esse tema, e assim foi feito. Então, aqui a gente tem essa característica do Código que inova ao trazer um instituto que tinha desaparecido durante a vigência do Código Civil de 16, é uma situação curiosa. Também era necessário alterar o anteprojeto dos notáveis para estabelecer a igualdade entre os cônjuges, que ainda não estava perfeitamente refletida no texto, tratar da igualdade dos filhos. A legislação, o código no projeto inicial fazia diferença entre legítimos, naturais, adulterinos, espúrios e adotivos. E, obviamente, essas alterações no direito de família vão trazer consequências para o direito das sucessões, que é o que a gente vai ver. O texto da Constituição fala em 5 oportunidades do direito de sucessão. Ele não traz grandes inovações. A Constituição fala que é assegurado o direito de herança. Ele não dá uma... Nos constitucionalistas chamam isso de direito de conformação legal. Vale dizer, se o legislador não suprimir o direito de herança, ele pode dar uma confirmação específica. E essas conformações podem variar de tempos em tempos ou de locais para locais. Vale dizer, a ordem da vocação hereditária pode alterar, o que não pode ser feito pelo legislador ordinário é suprimir o direito de herança. A gente pode colocar mais colaterais, colocar menos colaterais, mas a Constituição só garante esse direito. Ele não impôs, como aconteceu no direito de família, alguma inovação ao direito das sucessões. Além disso, além de assegurar o direito de herança, ele vai dizer que na sucessão, naquela situação de direito internacional privado, a sucessão em favor do cônjuge ou filhos brasileiros, quanto a bens localizados no território nacional, vai ser regido pela lei que for mais favorável. Uma segunda disposição que também não impõe grande inovação no termo do direito das sucessões. Ele menciona ainda que os herdeiros têm direito de haver tem direitos patrimoniais relativos ao direito de autor. Esse é um tema, obviamente. Os herdeiros têm direito a oferir os direitos patrimoniais do autor, ou seja, eles herdam os direitos patrimoniais de autor, mas também não altera substancialmente a ordem, nem a necessidade de redação do Código. O Código tem uma regra importante, que as penas não são passíveis de ser herdadas. Eu sempre me pergunto se um dano moral com caráter punitivo pode ser herdado. A nossa discussão da doutrina não chegou a esse ponto, mas me parece que não. O Código expresso, as penas não passam da pessoa, a Constituição diz, não passam da pessoa do apenado, né? E, em quinto e último lugar, a Constituição vai dizer que os herdeiros de pessoas carentes que tenham sido vítimas de crimes têm direito a serem assistidas pela assistência social. Um tema que também não diz respeito.
Quer dizer, tudo que a Constituição fala de sucessão não alterava aquilo que a gente tinha escrito no Código ou no projeto que tramitava no Congresso. As alterações que foram impostas pela Constituição estão muito mais no direito de família e, por estarem no direito de família, acabam impactando o direito das sucessões. Mas a Constituição não é inovadora em termos de direito de família. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Código Civil de 2002, vai trazer inovações de direito de sucessões, não porque a Constituição manda, mas porque elas estão estritamente relacionadas ao direito de família. O Miguel Reale vai falar de algumas, vai falar de 3. Então, a gente vai ter mais prestígio ao cônjuge na sucessão legítima, que ele deixa de estar no terceiro lugar da vocação hereditária e passa a concorrer com os descendentes, dependendo do regime do casamento, e com os ascendentes, independentemente do regime do casamento. Segunda inovação que o Código vai trazer grande aí no direito das sucessões. Ele vai trazer a limitação do poder do testador de clausular a legítima com inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Então, como era no Código 16, se eu acho que o meu filho é pródigo, gasta demais, eu posso simplesmente deixar no testamento, deixo o apartamento para o meu filho, mas é incomunicável, é inalienável, e essa cláusula era válida basicamente porque o legislador, porque o testador assim o quis. Talvez o professor Paulo Nalim falou dessa sociabilidade, né, que nos contratos, talvez por conta disso, o legislador tenha exigido, no direito das sucessões, só pode clausular a legítima se houver um fundamento para isso. Essa é a inovação que surge no Código Civil de 2002 e não existia antes. Então, inovação presente no Código Civil de 2002, que não é continuidade. Existe uma simplificação do testamento particular. No Código 16, o testamento particular é mais difícil de ser feito. No Código Civil de 2002, é mais simples fazer o testamento particular. Além disso, o Miguel Reale não fala, mas está subtendido nas lições dele, acaba indo para o Código a aceitação de um tratamento diferenciado entre companheiro e cônjuge no direito das sucessões. Então, eu tenho uma sucessão para o companheiro, que segue determinadas regras, e outra sucessão para o cônjuge, que segue outras regras. Então, esse é o nosso código. Um código que tinha um compromisso com continuidade, um código que não inova muito no direito das sucessões, 3 ou 4 inovações a gente pode destacar, que vem com essa cara, cujas principais alterações, sobretudo na fase final de tramitação, dizem respeito ao direito de família. 2 décadas depois, após o início da vigência desse Código de 16, vamos fazer um parênteses e olhar para 16. 2 décadas depois do Código de 1916, ou seja, lá para 1930, o Brasil já tinha sofrido muitas transformações, professor Paulo. Ele tinha saído de uma sociedade agrária, nós já tínhamos tido a ascensão do Getúlio Vargas, e uma série de alterações acontecendo no país. Então, mais ou menos em 1930, o Clóvis de Bevilacqua, o Eduardo Spínola e o Alfredo Bernardes já se debruçavam em trabalhos para corrigir as falhas advindas do processo legislativo que deu origem ao Código Civil de 1916. Naquela época, se sentia notadamente a necessidade de uma legislação trabalhista, de regulações setoriais, o que, obviamente, passou a acontecer na era Vargas. Em 1941, a legislação Vargas é Código de Minas, legislação trabalhista, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, tudo começa a ser construído um país mais ou menos como a gente o conhece hoje, né, em termos legislativos. Em 41, eu gosto sempre de mencionar isso aqui, o Francisco Campos convidou o Luiz Donato, Filadélfio Azevedo e Hannibal Guimarães para integrar a comissão que faria um Código das Obrigações. Eles tinham a missão de unificar o direito privado, quer dizer, o direito comercial era muito mais antigo, de 1850, o direito civil já via uma necessidade de atualizá-lo, né, um código aí com 20 anos já tinha, ou 30 anos, já tinha um projeto para atualizá-lo,
o Código das Obrigações, e eles falavam que a ideia lá nesse Código das Obrigações era seguir as modernas tendências do direito, mitigar os excessos do individualismo incompatíveis com a ordem jurídica dos tempos que correm e reduzir a dualidade de princípios aplicáveis aos negócios civis e mercantis. Se a gente for constatar, ou seja, o Código Civil de 16 nasceu mais velho, no meu modo de ver, do que o Código de 2020. Se a gente comparar o que aconteceu 20 anos depois do Código Civil de 16, onde grandes juristas já propunham a sua alteração e superação do individualismo para uma legislação mais social, não é o que a gente vê hoje, em 2020, 20 anos após o Código Civil. Nós temos, obviamente, algumas iniciativas, eu mencionar elas, mas não se fala essencialmente em abandonar o código, recodificar ou refazer um novo código. Se criticou muito o código por esses 27 anos de tramitação, mas o que me parece, portanto, professor Nalim, primeira diferença, me parece que essa comissão revisora, no final da tramitação, fez um bom trabalho, porque o código é um código que nasce menos velho, vamos dizer assim, não é que nasce moderno, mas nasce menos velho. Uma outra observação que eu vou fazer, o professor Nelson Neri mencionou isso muito ontem, talvez o judiciário tenha um papel muito mais importante nesse século XXI do que tinha lá muitos anos atrás, um século atrás. Isso também tira peso da necessidade de revisão do Código pelo Legislativo e demonstra que as principais mudanças que surgem naquele que é o tópico da minha discussão, direito das sucessões, são mudanças muito mais judiciais do que legisladas. Aí talvez um ativismo judicial. A gente precisaria refletir sobre isso. Então, o que eu estou sustentando é que a gente não vê hoje tanta pressão doutrinária e social para a mudança no Código de 2002 quanto acontecia 100 anos atrás. Houve quem propusesse um chamado Estatuto das Famílias. Nessa proposta, a senadora Lídice da Mata propôs tirar o direito da família do Código e formar uma lei à parte, o Código das Famílias. Esse projeto está arquivado. Eu acho que isso fala muito sobre essa iniciativa, a iniciativa que tinha apoio de uma parte da sociedade, mas talvez inovadora para além do direito que nós queremos viver, e que, portanto, não vislumbrou. Existe uma crítica sobre essa iniciativa, o professor Bernardo da USP fez naquele livro, o professor Eduardo Cadefaz fez no Encontro de São Paulo, sobre como o direito de família ele é bastante acolhido sistematicamente por um código amplo, e ele não vê o direito de família como uma ilha, como um subsistema. Essa é uma leitura muito interessante, que eu sempre me recorro a ela. Então, a minha observação é por que nós não estamos numa ânsia tão grande de mudar o código. Me parece, porque o Código de 2002 é um código que soube manter aquilo que nós queríamos continuar e soube inovar onde era necessário, porque a comissão revisora fez um trabalho adequado e porque o judiciário tem um papel mais importante. O professor Junqueira, nas aulas que ele dava na USP, dizia que nós não estamos mais no paradigma do legislador. O professor Nalim mencionou isso. Ele falava, hoje nós vivemos o paradigma do juiz. Ele fazia uma provocação, o professor Nalim, dizendo talvez o paradigma do juiz já nasça antigo, nosso paradigma seja do árbitro, ou do computador, que julga a máquina, o cérebro eletrônico, mas, de fato, nossa sociedade vive mais, o papel do juiz é muito mais importante nesse cenário de inovação do que propriamente o papel do legislador. Eu, particularmente, sou crítico do ativismo judicial, mas isso não cabe aqui discutir. Então, o que a gente vive nessas duas épocas, dessas duas décadas subsequentes? A gente já acentuou diversas tendências, e, no meu modo de ver, elas estão muito ligadas a um sentido de socioafetividade,
os institutos que têm muito a ver com o que as partes vivem são mais importantes do que os institutos formais. Ou seja, tem o direito, nesses 20 anos, me parece que optaram por menos formalidade e por mais informalidade. E ao prestigiar a informalidade no campo de direito da família, também no campo de direito das sucessões, você prestigia as relações que existem na vida das pessoas e tenta trazê-las para alguma eficiência ou eficácia jurídica. Eu não estou dizendo que isso seja bom, só estou apenas apontando. A socioafetividade é um tema muito mais discutido após a vigência do Código Civil de 2002. É algo que acontece após, a valorização da socioafetividade é algo que acontece após. Isso não está captado pelo Código. A união estável ganhou uma proeminência muito grande, como eu já disse. Ao longo desses 20 anos, a união estável, contrariamente àquilo que era a intenção do Código Civil de 2002, tem sido aproximada do casamento. Nós temos uma obra, eu professor Eduardo, professora Regina, muitos outros juristas, onde a gente aponta essa aproximação. Então, praticamente, viver em união estável é um casamento de fato. O professor Eduardo menciona isso num dos seus escritos, que é uma evidente contradição, pois aqueles que optam por uma união livre o fazem justamente porque não querem casar, e o Código, assim como interpretado pelo legislador atualmente, faz um casamento praticamente forçado. Essa é uma crítica comum, se ouvir na doutrina de ambos os lados, de todos os lados, sobre o direito da união estável. Isso gera o segundo problema do direito de família, a professora Regina mencionou isso. Se eu pretendo manter um relacionamento afetivo sem casar, eu tenho dificuldades grandes, o que traz a discussão a história do contrato de namoro, e eles sempre estão sobre o risco de que o juiz os considere união estável, ainda que eles não queiram. Então, essa aproximação do casamento com união estável, feita pela jurisprudência, que não estava imaginado pelo legislador de 2002, traz alguma dificuldade na prática das sucessões atualmente. Uma outra inovação, não pode ser esquecida aqui, que vem pela jurisprudência, não vem, contrariamente ao que aconteceu em vários países do mundo, o casamento de pessoas do mesmo sexo é um prestígio à socioafetividade, quer dizer, esses casais existem, esses relacionamentos existem, a jurisprudência os reconhece, e não é uma inovação que vem pelo legislador, não é uma inovação que vem pelo Código. Ainda nesse sentido de prestigiar a socioafetividade, muito se discutiu se poderiam haver uniões estáveis paralelas. Quer dizer, eu tenho uma esposa aqui, outra esposa colar, uma terceira esposa colar, e o juiz tem que reconhecer, porque isso é o que acontece na vida, essa é a socioafetividade. Eu mantenho afetividade com um, afetividade com outro e afetividade com um terceiro. Então, isso deve ser reconhecido. Essa discussão me parece já superada, diversas decisões do STF, do STJ, dizendo que isso não pode existir. Então, aqui, professor Eduardo, um traço de continuidade. Poligamia, o Cambaceres vai falar isso lá em 1780 e pouco, ele vai falar, poligamia não é uma inovação que a gente quer na Revolução Francesa, não entra no Código Francês, divórcio entrou, às vezes entrou uma série de coisas, e aqui a gente tem o judiciário falando, olha, poligamia, relações paralelas, é uma opção por continuidade, e ela está refletida no Código, está refletida na jurisprudência. Então, a gente não tem uma inovação para a possibilidade de aceitação de uniões paralelas ou de poligamia. Na filiação, a gente tem um tema muito interessante, que também reflete prestígio à socioafetividade, que é essa ideia de que, bem escrita, mas levada a um paroxismo assim, quase inexplicável, a ideia de que quem cria é quem ama, ou pai é quem cria, pai é quem ama, e não pai é quem gera o filho. Essa ideia da socioafetividade nas relações familiares traz
ela se estabelece nesses últimos 20 anos, ela traz casos dramáticos na nossa jurisprudência, mas também me parece que aqui a jurisprudência optou, ou aqui diversamente a jurisprudência optou pelo avanço, fazendo algo que nenhum país europeu fez antes, que é o reconhecimento da pluriparentalidade ou multiparentalidade. Quer dizer, nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma pessoa pode ter 3 pais. Obviamente, eu costumo brincar, eu gosto muito da minha mãe, mas eu não queria ter uma segunda mãe, sobretudo porque a primeira mãe pode brigar com a segunda e a gente tem um conflito. E eu fico sempre me perguntando, às vezes, o professor Nalim aparece na vara do juiz de família, um pai dizendo assim, eu quero que o meu filho faça catecismo. A mãe fala, não, mas eu quero que meu filho faça o bar mitzvah. E imagino que se tiver um terceiro pai, pode ainda ser uma terceira religião e eu ser obrigado a decidir sobre isso. Ou seja, a gente não tem muita clareza sobre os efeitos dessa situação na vida das pessoas. No entanto, e talvez de modo arrojado, e eu não faria isso, mas a jurisprudência avançou. Nós somos um dos primeiros países a aceitar claramente que a pessoa tenha mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, isso vai trazer dificuldades para o direito das sucessões, é uma coisa que eu vou apontar um pouco mais para frente. O que me parece curioso nesse tema da socioafetividade, que a posse no estado de família, posse no estado de filho, posse no estado de pai, posse no estado de cônjuge, sempre foi uma regra subsidiária. Quer dizer, se eu não consigo provar que eu sou casado, eu faço um processo provando que sou conhecido como casado, sou conhecido como esposo, sou anominaço, atratácio. E esses requisitos são representados, mas como uma substituição à falta de uma prova de que eu efetivamente casei. E na contemporaneidade, esse papel subsidiário da posse do estado de parentesco, de casamento, ele sai desse papel subsidiário e ganha um papel primordial. Passa a ser mais importante essa vivência como pai do que, de fato, quem é meu pai ou quem é a minha mãe. Então, ele passa de um papel subsidiário para um papel principal. Isso acontece nos últimos 20 anos. Essas alterações no campo do direito da família vão trazer alterações para o campo do direito das sucessões. Essa predominância da socioafetividade traz a união estável para um papel mais importante do que era a sua intenção original. Como eu mencionei, ela vai ser essencialmente equiparada ao casamento. Essa discussão principal acontece no campo do direito das sucessões. Nós tínhamos o artigo 1790, que era um artigo estranho, que era um artigo com graves problemas. O professor Eduardo Oliveira Leite, na obra de comentários do Código Civil, já os apontava com maestria. Então, sempre causava espanto, esse 1790. Talvez aí, professor Eduardo, exista um motivo não expresso pela sua declaração de inconstitucionalidade. A situação do companheiro era tão estranha ali que talvez o STF tenha optado por extirpá-lo, equiparando o companheiro para fins de sucessão ou de vocação hereditária, vamos dizer assim, ao cônjuge nessa situação. De todo modo, eu costumo brincar com os meus alunos, eu pergunto assim, você namora? Alguns levantam namoram, outros dizem que não. O professor Eduardo já conhece essa brincadeira. Perguntam, mas você deixou a escova de dentes na casa da sua namorada? Alguns sim, outros não. Aí eu pergunto, professor Paulo, mas você está em união estável? A maioria fala não. Eu falo, não, vocês não sabem. Quem vai decidir se você está em união estável sou eu. Então, às vezes, deixar a escova na casa da namorada para um juiz pode ser já união estável. E se for, você já é herdeiro para todos os fins do eventual falecimento do seu companheiro, da sua companheira. Existe um ponto importante, a ADEFAS, a associação que nós fazemos parte, propôs o embargo de declaração contra essa decisão do STF, porque existe um artigo que fala quais são os herdeiros necessários. Ele tem descendentes, ascendente e cônjuge.
não se fala nada sobre o companheiro. E a questão é feita Supremo, mas você equiparou realmente a união estável ao casamento para fins sucessórios? Nesses embargos de declaração, o Supremo fala, não, eu não falei nada que é herdeiro necessário. Eu só decidi a inconstitucionalidade de 1790 e não discuti a ordem, a característica de ser herdeiro necessário ou não, razão pela qual nós defendemos que o companheiro não é herdeiro necessário. Então, existe essa diferença. Então, o mais correto de afirmar é que no nosso sistema, um casamento informal, uma união de fato, é muito próxima do casamento, mas não foi totalmente equiparada pela jurisprudência. Existem muitas outras diferenças, mas elas escapam aqui um pouco à discussão que eu estou propondo. Estou só mostrando como às vezes tem inovação e às vezes tem continuidade de regras. Além de alterar o regime sucessório dos companheiros, os juízes esclareceram dúvidas que pairavam na ordem da vocação hereditária. No artigo 1829 tinham sérias dúvidas, e aí a jurisprudência vem solucionando, no meu modo de ver, de modo razoável, essas dúvidas. Então, se estabeleceu, por exemplo, que no regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. Havia discussão se eu fiz um pacto antinupcial, se eu concorro ou não. O STJ diz que concorre com os descendentes. Ou seja, só não concorro se a separação é obrigatória. Também se acentuou a lógica dessas exceções de 1829, que não há concorrência quanto a bens comuns. Ou seja, a regra que está expressa pela comissão indicada é que se eu sou casado, se eu vivo em união estável e tenho bens comuns, quanto a esses bens eu não concorro na sucessão. Essa era uma outra discussão que existia, está superada. A concorrência só se dá sobre bens particulares e não sobre bens comuns. Existe uma discussão grande, seria demasiadamente complexo explicá-la aqui, se o cônjuge, e agora o companheiro, tem direito à reserva de 1/4, ou seja, quando o cônjuge ou companheiro concorre com o descendente, se a fração mínima que ele tem a receber é 1/4 desses bens particulares. 1932. O STJ vem decidindo que eu só tenho essa reserva de 1/4 quando houver concorrência com os descendentes comuns, ou seja, não tenho reserva de 1/4 quando a concorrência se der com os descendentes apenas do falecido ou quando houver a chamada hipótese mistas, filhos meus e filhos dela ou dele. Então, esses problemas foram sendo solucionados nesses últimos 20 anos, problemas sobre a interpretação do Código Civil. Se eu fosse olhar pela doutrina, aqui já encaminhando pela minha exposição, que vai longa, eu não teria como avaliar todas as inovações ou todas as discussões que são feitas no campo de direito das sucessões. O professor Paulo Nalim escolheu o campo da função social. Eu fui menos prudente e resolvi falar sobre todo o direito das sucessões. Então, qual foi a metodologia que eu utilizei, professor Paulo? Eu escolhi os enunciados do CJF, porque os enunciados reunimos muitos de nós lá, muitos juristas estão representados lá, ainda que nem todos estejam, muitos relevantes não estejam, mas ali é uma amostragem razoável do que têm sido as propostas de interpretação. Ali, professor Eduardo, nós temos aprovados, nesses 20 anos, em 9 jornadas, 27 enunciados relativos ao direito das sucessões. Temos um enunciado aprovado para o título da sucessão geral, que trata de regras da sucessão, gerais da sucessão. Nós temos 15 enunciados, como era normal de imaginar, para a sucessão legítima, 7 enunciados para a sucessão testamentária e 4 enunciados para o tema do inventário da partilha, sobretudo 2 aí para tratar da colação, como é que se faz a colação. Então, eu fiz uma visão geral do que são esses vários temas, eu não vou mencionar aqui expressamente,
Rapidamente, assim, só para ter uma ideia. No campo da sucessão geral, vai se atestar a legitimidade do Ministério Público para propor ação visando a indignidade do sucessor. No campo da legítima, muitos enunciados queriam interpretar o 1790, a sucessão do companheiro, que já é inconstitucional mesmo. Muitos outros enunciados queriam esclarecer a interpretação do 1829, que se consolidou na jurisprudência. E aí tem uma série de outros enunciados, direito real de habitação, legitimação sucessória de embriões, né? O Código inovou na questão da inseminação artificial heteróloga, reconhecendo como filho. Isso é um tema que vem para a discussão doutrinária. Sobre qual a característica da obrigação alimentar, quando ela é transmissível para os herdeiros, quer dizer, se eu continuo pagando a minha vida inteira ou só até as forças de herança, e vários outros enunciados. Na sucessão testamentária, nós temos aqui, um deles tratou sobre o direito intertemporal e da elevação do cônjuge à condição de herdeiro necessário, para indicar que o testamento feito antes da vigência do Código de 2002 sofre os efeitos da redução, quer dizer, a partir, se eu faleci após 2002, eu sou herdeiro necessário. Um segundo enunciado diz que não se confundir na união estável com concubinato, nada impede que em testamento eu beneficie o companheiro. O quarto enunciado fala do testamento vital, ou seja, não é um tema de sucessões. O testamento vital é aquele ato formal pelo qual eu digo como eu quero ser tratado caso eu fique incapaz, mas é um tema que tem entrado, vamos dizer, no grande tema direito das sucessões, só trata daquilo que acontece após a morte. O testamento vital é uma contradição, porque eu trato antes da morte, então não pode ser um tema de sucessões, mas eu não poderia deixar de mencionar, professor Eduardo, que isso tem sido tratado como sucessões, e não como direito da bioética. Então, nós temos um enunciado para isso. Temos alguma coisa sobre fideicommício, inventário partilha, já mencionei. Então, esse é o que aconteceu nos últimos 20 anos, assim, em termos de direito das sucessões. Tendências futuras, e aqui um pouco do meu chute, do meu achismo, e eu não sou das pessoas que são historicistas. O Popper tem um texto que diz que é um erro eu olhar para o passado para tentar predizer o que vai acontecer no futuro, porque, obviamente, eu pouco conheço do passado, eu só conheço fragmentos do passado, ou seja, meu conhecimento do presente é muito melhor do que eu posso ter do passado. E, no entanto, conhecendo bem o presente, eu não consigo dizer o que vai acontecer amanhã. Então, olhando para o passado, tampouco eu posso dizer o que vai acontecer amanhã. Esse é o raciocínio dele, eu levo isso embaixo do braço para onde é que eu vou, para frear minhas tentativas de vidente do futuro de mãe de Ná, com perdão aqui do informalismo. Então, acho que tudo que é chute sobre o futuro tende a estar errado. Mas o que a gente vai vendo e vai sentindo? Primeiro, uma maior preocupação com as disposições extrapatrimoniais, testamentos, a ideia do testamento vital está aqui. A gente tem grande preocupação aqui, talvez essa seja uma discussão futura, quais os impactos da bioética, quais os impactos das técnicas de reprodução assistida para as sucessões. A gente tem várias discussões, eu não poderia fazer todas, mas eu tenho embriões excedentários, eu tenho o pai que já morreu, a mãe que já morreu, eu tenho uma barriga de aluguel futura, né? Todos esses são temas de tensão que o futuro, que não foram equacionados, a doutrina discute muito, mas não foram equacionados nesses últimos 20 anos. Surgem muitos problemas com esse tema da expansão da sociedade de fato. Isso é um tema que nós vamos ter que lidar um pouco melhor com o futuro. Seja a expansão da união estável, seja esse tema da pluriparentalidade. Como é que isso se reflete no direito da sucessão? Agora eu tenho 3 pais, se eu morrer, os 3 vão herdar, como é que eu vou dividir, né? Toda essa discussão ela vai aparecendo. Existe uma tendência clara, no meu modo de ver, na jurisprudência, sobretudo do STJ, de flexibilização das formalidades do testamento, né? Essa é uma outra, a grande tendência, eu acho, do mundo contemporâneo é mais informalidade. E a socioafetividade vem nessa esteira, no meu modo de ver.
Mas aqui a informalidade também se manifesta na aceitação de testamentos, ainda que algumas formalidades antes tidas como fundantes, ou causa essencial, vamos dizer assim, numa linguagem um pouco mais técnica, do testamento não sejam observadas. Eu sempre me indigno com as poucas hipóteses de indignidade, ou seja, se o pai estupra a filha, eventualmente não é indignidade, e se a filha morre, ele pode herdar, porque não é matar, não é especificamente aquelas hipóteses da indignidade. Então, acho, professor Eduardo, que um aumento das hipóteses de indignidade, estupro talvez entre, mas às vezes é um pai que não merece ser herdeiro da sua filha ou do seu filho. Eu acho que a tendência é que essas hipóteses de indignidade elas aumentem. Como os valores pessoais têm aumentado, eu acho que a ideia de que a interpretação da indignidade é restritiva, eu acho que ela tende a cair. Mas isso é evidência. Um tema que me chamou a atenção é esse tema da pandemia, dentro ainda das formalidades do testamento. Será que nós vamos ter testamentos digitais no futuro? A gente teve um projeto de lei, alguma coisa que queria fazer que eu possa testar aqui no meu computador, uma ata virtual, eu posso testar aqui numa videoconferência, as testemunhas estão presentes, né? Esse talvez seja um tema para o futuro. O tema da pluriparentalidade é o que mais me preocupa, eu acho que ele é o mais atual. Houve aprovação de 3 enunciados na jornada do CJF, 632, 642 e 676. O 632 vai dizer, nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos. Me parece razoável, se eu posso ter 3 pais, se morrem os 3 pais, eu herdo dos 3. O 642 vai dizer, na hipótese de multiparentalidade, havendo falecimento do descendente, com o chamamento de seus ascendentes à sucessão, se houver igualdade em grau com diversidade em linha entre os ascendentes, convocados a herdar, a herança será dividida em tantas linhas quanto sejam os genitores. Quer dizer, eu divido em 3 partes, 3 linhas, né? E aí eu distribuo conforme as regras da sucessão aos ascendentes. E o enunciado 676 vai dizer a expressão diversidade em linha, constante no artigo 1836, não deve mais ser restrita à linha paterna e à linha materna, devendo ser compreendida como linhas ascendentes. Ou seja, se eu tenho 2 mães, eu não divido metade entre as 2 mães, eu divido 1/3 para uma mãe, 1/3 para outra mãe e 1/3 para outro pai. Então, aqui mostra como uma inovação judicial, a pluriparentalidade, vai se refletindo em dúvidas sobre o direito das sucessões. Eu acho que não estão todas resolvidas e que a gente vai ter que rediscuti-las no futuro próximo. Falei demais, imaginava que ia falar 20 minutos, e falei 1 hora. Isso só prova que eu não consigo prever nem o que vai acontecer nos próximos 20 minutos, quiçá o que vai acontecer no futuro próximo. Professor Eduardo Oliveira Leite, sinto-me extremamente honrado, espero que tenha atendido às expectativas dos senhores e do público em geral. Mas aqui eu fico com o meu eterno agradecimento pelo convite que me foi feito. A honra é nossa, doutor Atala Corrêa, seja sempre bem-vindo no nosso meio. Ouvi-lo sempre é motivo de alegria e de enriquecimento cultural. Esse recorte metodológico da sua análise a partir do paradigma do casamento, do direito de família, me parece valioso, na medida em que o direito sucessório, ao contrário do que se poderia imaginar, não é um direito autônomo, mas ele está atrelado, vinculado às regras e aos princípios do direito de família. Quando o senhor iniciou a sua fala em direito de família, eu me questionei, mas o tema é direito das sucessões. E depois, à medida que o senhor avançou, eu vi que este recorte que o senhor tinha, esse recurso que o senhor usou do recorte metodológico em direito de família e direito sucessório é extremamente válido. Essa é uma perspectiva que merece reflexão e análise. Idem com relação aos enunciados do STJ, valiosíssimo esse recorte que foi feito também dos enunciados do STJ, na medida que esses enunciados são um espelho
das expectativas da sociedade brasileira que pensa, que reflete, que discute a problemática da sucessão, tanto geral quanto da sucessão testamentária. Doutora Atala, eu queria fazer só antes de encerrar, um pequeno adendo à sua colocação inicial, absolutamente pertinente, quando o senhor se refere aos redatores do Código Civil francês. Há uma tendência em todos os livros, inclusive na historiografia francesa, de que o Código Civil francês é o reflexo de uma comissão composta por 4 grandes juristas franceses, Bigot de Préamenot, Tronchet, Maville e Portalis. Na realidade, o Código Civil francês é produção de um homem. Foi Napoleão que determinou a linha do Código Civil francês. Tanto é que os 3 demais redatores, Bigot de Préamenot, Tronchet e Maville, não tinham coragem de enfrentar o mau humor de Napoleão, mas Portalis tinha. E ele discutia de igual para igual com Napoleão sobre as questões do Código Civil. Por exemplo, não havia previsão no Código Civil francês, em matéria de direito de família, da adoção. E Napoleão não tinha filhos, porque o rei de Roma morreu. Logo, ele tinha interesse na adoção. Uma adoção que, veja bem, não atende nem o espírito do direito romano, que é dar filhos artificialmente a quem a natureza os negou, então uma adoção de caráter biológico, nem a adoção que nós temos hoje de caráter sociofilantrópico, inserir uma criança dentro de um ambiente familiar. Não era esse o objetivo. O objetivo dele era pura e simplesmente garantir a sucessão dele. E ele exigiu que Portalis inserisse dentro do Código Civil francês um capítulo relativo à adoção, o que prova que esse é um código não feito por uma comissão, foi redigido por uma comissão, mas a ideia que subjaz no Código Civil é uma ideia de um homem, é um código personalista, individualista. Tanto é que os franceses não se referem ao Código Civil. Na faculdade, quando estava em Paris, os meus colegas só falavam no Código de Napoleão, não se referiam ao Código Civil, e estavam acertados. Então, essa ideia de um homem decidindo tudo, ela veio, o professor Jaime de Altavilla é o grande estudioso da influência do Código Civil na América Latina, ela influenciou todo o sistema de codificação sul-americano. E o nosso idem, o nosso Código Civil é um código individualista, personalista, não há a menor dúvida sobre isso. Então, esse é um dado que o senhor resgatou no início que me parece super importante. E é evidente que quando se fala em evolução, nós nos chocamos com esta ideia. O Código Civil francês não tem uma ideia social, ele tem uma ideia imperialista de manter o poder do Império Napoleônico, através de disposições legais, quer em matéria de direito de família, que é o que nos interessa mais de perto aqui, que, por exemplo, a proibição do concubinato na matéria de direito de família, o que não está dentro do código, disse Napoleão a Portalis, não existe no mundo do direito. Então, ele simplesmente apagou uma realidade social que era extremamente vigente na França. O concubinato, uma vida paralela ao casamento formal. Esse é um ponto que me parece super importante. E isto domina o cenário do nosso sistema codificado. Por isso, nós encontramos dificuldade em fazer essas adaptações, esses recortes da proposta francesa à realidade nacional e à evolução que sofreu a sociedade brasileira, especialmente nos últimos 20 anos. Então, aí me parece um dado que o senhor levantou super importante. Embora o senhor tenha dito, e eu não acredito nisto, que o senhor não é um historiador, porque toda a sua evolução de pensamento está vinculada, atrelada à história. Então, não tem como fugir disso, doutor Atala, não tem como fugir disso. Nós estamos vinculados a isto. Bem, antes,
agradecendo mais uma vez a presença valiosa dos dois conferencistas de hoje à noite, Dr. Paulo Lalim e Dr. Atala Corrêa, antes de passar a palavra final ao nosso presidente, o desembargador Cleiton Albuquerque Maranhão. Eu só gostaria de resgatar um dado que me pareceu super importante nesse nosso encontro. Assim, não é resumo nem conclusão, é uma constatação que, apesar de todas as críticas, o nosso Código Civil de 2002, ele nasceu legítimo. E ele tem se revelado obra válida, porque sem anular o saber acumulado, sem desconsiderar o que há de mais autêntico na alma brasileira, ele projetou essas expectativas, talvez não como nós imaginássemos, mas em grande parte projetou as expectativas e propostas da sociedade brasileira nos novos tempos. Então, evidente, e nem nós poderíamos esperar o contrário, que ainda há modificações, adequações, ajustes, tanto o Dr. Paulo Lalim quanto o Dr. Atala Corrêa resgataram essa ideia a serem feitas e que certamente vem ocorrendo pela rigorosa contribuição doutrinária, pelo aporte dos doutos, dos operadores do direito, pela vivificação da norma através das decisões colacionadas na jurisprudência cotidiana. O doutor Atala Corrêa se referiu diversas vezes a essa contribuição da jurisprudência cotidiana. O que importa, encerrando a minha fala, já passo ao doutor Cleiton, como bem ressaltou Miguel Reale, eu resgato a figura do professor Miguel Reale porque ele foi o grande construtor, idealizador do nosso Código de 2002. É ter os olhos atentos ao futuro, sem o temor do futuro. Códigos definitivos, disse ele, e intocáveis não os há. Nem haveria vantagem em tê-los. Esse é um processo de devenir constante, de alteração constante, porque o homem muda constantemente e as suas expectativas e as suas pretensões também mudam. Estou resgatando aqui a figura que a professora Rosa Maria levantou de forma extremamente apropriada do Grande Sertão Vereda de Guimarães Rosa. Ninguém nasce perfeito e é a vida que vai nos aperfeiçoando. Essa ideia de passagem, de transferência para o futuro, é ela que domina também a ideia do nosso Código Civil. Antes de encerrar, eu agradeço mais uma vez a deferência especial com que o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão me honrou, me indicando como um dos coordenadores. Eu não sou o coordenador desse ciclo, eu sou o coordenador junto com ele, desse ciclo de palestras a respeito em comemoração aos 20 anos de promulgação do Código Civil e que atingiu plenamente o nosso objetivo. Eu tenho recebido diariamente as mais diferentes manifestações dos mais diferentes segmentos sociais em prova inquestionável que o nosso escopo inicial, Dr. Cleiton Albuquerque Maranhão, foi plenamente atingido. Muito obrigado pela deferência com que Vossa Senhoria me honrou. Obrigado, professor Eduardo Leite, pelas gentis palavras. Creio que o ciclo em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil Brasileiro se encerra com êxito nesta noite, com as brilhantes palestras proferidas pelos professores Paulo Lalim e professor doutor e magistrado Atala Corrêa. Eu não poderia deixar de externar aqui a minha alegria de ter dividido mesa virtual ontem e hoje pela manhã e à noite com o professor Eduardo Leite, e creio que as várias palestras proferidas por todos que gentilmente vieram contribuir com a Academia Paranaense de Letras Jurídicas bem demonstram o significado do Código Civil brasileiro nesse contexto, nessa historicidade que remonta a outras codificações de outros tempos, de outros séculos, de outras épocas, de outras civilizações, de outras culturas. E apenas para fazer
um fecho, eu proferi, como a professora está lá, gentilmente, fico feliz que tenha apreciado. Eu fiz algumas leituras, né, para fazer uma rápida exposição sobre a codificação. O professor Eduardo me atribuiu um dificílimo assunto, mas eu me esforcei para, pelo menos, trazer aqui algum ponto de vista de autoridades no assunto. Não que eu seja uma autoridade nesse assunto, mas aprecio bastante o tema. E, dentre os vários apontamentos que eu tinha em mãos, mas não externei na palestra, utilizarei para o fechamento aqui. Peço 1 minuto da paciência dos senhores e das senhoras que nos assistem pelo YouTube e nos assistirão depois. Mas nessas continuidades e descontinuidades, que inclusive o doutor Atalá falou, o professor Paulo Nalim também mencionou aqui vários aspectos no plano dos contratos, e o professor Eduardo, em todas as palestras, também teve uma brilhante síntese de todos os expositores. O professor Eduardo Leite fez uma síntese brilhante de todos. Queria deixar aqui esse elogio registrado ao professor Eduardo Leite. Mas nessas continuidades e descontinuidades históricas da codificação, a própria noção romana de ius, na segunda sistemática, ali nos anos 600 a 800, foi abandonada. Em especial, 2 dos 3 princípios mais conhecidos. Um de Celso, atribuído a Celso, e o outro ao Ulpiano. Ulpiano dissera, ius sum quic tribuere. Ius sum quic tribuere. E Celso, ius es ars boni et aeque. Ius, na segunda sistemática, portanto, na entrada da modernidade, no período do jusracionalismo, onde surge a filosofia do direito ou a teoria do direito desconectada da teologia, libertada do pensamento teológico, como os princípios superiores da razão, transmudando-se os princípios do direito natural mediados pelos critérios da razão, e torna-se um termo ambíguo. Torna-se direito subjetivo enquanto faculdade e direito objetivo enquanto comando. A boa-fé, então, torna-se um princípio geral de direito, como eu disse ontem. E aí, lendo uma Lexio, eu assisti essa Lexio Doctoralis do professor Paulo Grossi, como foi homenageado aqui na UFPR como professor honoris causa. Tive a alegria de assistir ao vivo essa Lexio Doctoralis dele, e tenho ela aqui impressa, a separata. E ele relembra, né, quando se diz que o século XX é um modo no qual, é um tempo, um período no qual tudo foi recolocado em discussão. O santuário intocável, que era o lugar proibido das fontes, a era dos códigos, é revista, revisitada. Há uma redescoberta da dúvida, da incerteza e da inquietação. Disseram ainda outros brilhantes pensadores a respeito desse momento, né? O código napoleônico, sobretudo, que tinha essa pretensão de futuro sem fim, talvez ao fim da história, como diria Fukuyama, uma ahistoricidade. Era essa a pretensão napoleônica, né? Todavia, como se disse aqui, nas continuidades e descontinuidades da história, e na codificação, na descodificação e na recodificação, como diria Ricardo Lorenzetti, nos Fundamentos do Direito Privado, ou mesmo o senhor Alfredo de Assis lembrou hoje, Natalino Hirte,
A Era da Descodificação, uma obra escrita em 1979. Também tive a oportunidade de conhecer o professor Natalino Hirte aqui na Federal do Paraná, numa palestra que ele proferiu. Pude conversar por alguns minutos com ele, tomando um café. E ele enalteceu realmente esse período que seria, segundo ele, bom, em 1979, também um visionário. Não que exatamente ali as ideias sejam retirar a centralidade do Código Civil. Me convenci, professor Eduardo, professor Paulo, professor Atalá, após o encerramento, após assistir todas essas conferências brilhantes sobre cada livro do Código Civil, eu me convenci quando o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto disse hoje cedo que o Código não pode perder a centralidade no ordenamento jurídico. E não obstante a teoria dos direitos fundamentais, como diria Lorenzetti, talvez, e como disse Natalino Hirte, haja, portanto, uma força centrífuga das normas de direito fundamental, antes centradas em Napoleão, centralizadas no Código Civil, até porque na arte do nosso evento, a foto quem tirou é meu filho quando esteve em Paris num intercâmbio no primeiro semestre, e a foto é lá do Museu des Invalides, um monumento em homenagem a Napoleão. Lá, inclusive, creio esteja ele inumado. E em tradução do meu filho, está ali escrito na parede: meu único código, por sua simplicidade, fez mais bem na França do que a massa de todas as leis que me precederam. Essa homenagem está ali no túmulo de Napoleão. E eu concluo, então, que esse devir imprevisível, isso foi dito no século XX, o devir imprevisível faz com que tenhamos que endossar o que Miguel Reale disse num texto curto sobre o novo Código Civil e sobre os 3 princípios que o fundamentam, lembrados aqui por todos, pelo professor Nelson Nery, pelo professor Paulo Nalim, pelo professor Atalá. O princípio da socialidade, o princípio da eticidade e o princípio da operabilidade. O princípio da socialidade, nas palavras de Miguel Reale, nosso empenho, disse Reale, foi no sentido de situar tais direitos e deveres no contexto da nova sociedade que emergiu de 2 guerras universais, bem como da revolução tecnológica e da emancipação plena da mulher. Quanto ao princípio e claro, a função social da posse, da propriedade, etc. O princípio da eticidade, um trecho de Miguel Reale está assim redigido. O que importa numa codificação é o seu espírito. É um conjunto de ideias fundamentais em torno das quais as normas se entrelaçam, se ordenam e se sistematizam. E no nosso projeto, disse ele, não prevalece a crença na plenitude hermética do direito positivo, sendo reconhecida a imprescindível eticidade do ordenamento. E quanto ao princípio da operabilidade, o professor Miguel Reale disse: toda vez que tivermos que examinar uma norma jurídica e haja divergência de caráter teórico sobre a natureza dessa norma ou sobre a convivência de ser enunciada de uma forma ou de outra, pensamos no ensinamento de Ehring, que diz que é da essência do direito a sua razoabilidade. O direito tem que ser realizado e, para ser realizado, deve ser operado. E aí, Miguel Reale cita os advogados, a importância dos operadores do direito, os advogados, os juízes, enfim, membros do Ministério Público e todos quantos contribuem para não só a interpretação do Código, mas também para a construção do direito, porque a sociedade, o direito não está mais dominando a sociedade, sim, a sociedade é quem exprime o direito.
há, já não é de hoje, uma revolta dos fatos contra o código, e daí o princípio da operabilidade, o princípio da eticidade e o próprio princípio também da sociabilidade de Miguel Reale bem demonstram a lucidez do jurista e filósofo brasileiro, que muito nos representa internacionalmente como um filósofo, não só como um civilista, mas como um filósofo. E me recordo, inclusive, da obra dele, O Direito como Experiência, a profundidade da proposta. Essa obra foi, inclusive, traduzida na década de 60 para o italiano. Então, nós temos muito que nos orgulhar de Miguel Reale, como nos orgulhamos, inclusive, de Teixeira de Freitas, que não emplacou, né, o código, o projeto dele no Brasil, mas emplacou na Argentina o código anterior, né? Lorenzetti agora vem a ser o paradigma, a referência por lá. Com essas palavras, eu agradeço, honrado em nome da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, a todos que palestraram, gentilmente, professor Nelson Neri, professora Rosa Andrade Neri, professora Regina Beatriz Tavares da Silva, professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, professor Sérgio Said Stauto Júnior, diretor da Faculdade de Direito do UFPR, e os professores aqui presentes, Paulo Roberto Nalim e professor Atalá Correia. E um agradecimento especialíssimo ao professor Dr. Eduardo de Oliveira Leite. Ele, humilde que é, disse que eu colaborei com ele na coordenação científica, mas a verdade é que foi o professor Eduardo que organizou todo esse evento. Eu estou aqui apenas aprendendo e dividindo com ele as mesas virtuais. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a sessão. Até uma próxima.